Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo! E aí, minha pólvora! Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia! Bom dia pra quem? Bom dia pra você, bom dia pra mim, bom dia pra nós, é isso mesmo. Quartou no quartil, é mais uma quarta-feira insana e... insana e tá tudo pegando fogo no Brasil e no mundo, porque olha, o dia de hoje, meu amigo, até tava comentando hoje de manhã com o meu irmão, porque assim, rapaz, e se rolar uma terceira guerra mundial, gente? Se rolar uma terceira guerra mundial, vai ser, nós estamos lascados, cara, porque assim, nós servimos o exército, né? Os homens serviram o exército, e assim, com 40 e poucos anos, aí a gente ainda é reservista. Então, guerra é o que pode não faltar aí, e nós estamos aí, ó, socorro! Socorro! Então, sem mais delongas, vamos às notícias do dia. A primeira notícia do dia é o seguinte, gente, como é que esse povo dos militares... Falar em guerra, como é que é? Guerra, reservista, não sei o que, militares, né? Os militares pediram urgência para acessar o código-fonte dos sistemas do TSE, só que esses sistemas já estavam liberados para eles, só precisava agendar, desde outubro do ano passado, porque esses testes públicos de software, de inspeção do código-fonte do sistema do TSE, essa inspeção, ela costuma ser liberada 6 meses antes da eleição, mas excepcionalmente o TSE liberou um ano antes. Em outubro do ano passado já liberou, né? E aí eles vão fazer a inspeção com aquela alegação de sempre, né? De que é um sistema falho, um sistema vulnerável, um sistema de votação. É uma mentira deslavada, né? Eu entendo que é uma questão de cavalo de Troia que está sendo levantada, né? Porque muita gente se comenta que o erro capital do TSE foi convidar os militares para poder acompanhar esse processo da votação. Porque assim, as Forças Armadas não é de governo, tá? As Forças Armadas pertencem ao Estado brasileiro. Tem uma subordinação ao governo federal, mas é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, tá? E o que a gente está vendo é justamente o contrário, está sendo usado as Forças Armadas, né, para tentar balizar aí a justificativa de um eventual golpe de Estado. Isso é um absurdo, né? É um absurdo que a gente está vivendo hoje, né, de ter que defender o óbvio, defender a democracia, defender as instituições, por mais levianos as pessoas que estejam operando essas instituições, tá? Existem sim, o problema não está nas instituições, são nas pessoas que ali estão governando, que não estão sabendo conduzir corretamente a questão pública em benefício do Brasil, em benefício do povo brasileiro. E é esse tipo de coisa que a gente tem que bater forte. A gente tem que bater forte nessa questão nas ruas e nas urnas, tá? Nas ruas e nas urnas a gente tem que combater essas aspirações golpistas, né? E esse trabalho vai ser árduo, e vai ser árduo porque tem duas notícias que eu vou te passar aqui para vocês, que está repercutindo, que
tem uma relação direta com tudo isso, porque é uma luta muito grande, muito pesada. Vamos lá, próxima notícia. Olha só, né? O pessoal do Diretório Estadual do PT do Rio de Janeiro está ameaçando romper o apoio, romper com o PSDB, com o PSB no Rio de Janeiro, por conta da disputar o Senado, e ameaça deixar de apoiar o Freixo. Na boa, é um tiro no pé. É burrice achar que tem que ser um partido que tenha que ser que tenha que ter algum tipo de imposição em relação à chapa. Tem um candidato a presidente forte? Tem um candidato a presidente forte, que é o Lula. Tem um candidato a governador forte no Rio, do campo de esquerda, que é o Freixo, que era do PSOL, passou para o PSB. Tem um candidato forte. Mas o atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é do PT, eu entendo que não seja o candidato ideal para o Senado, tá? Porque a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem uma dinâmica e o Senado tem outra. E quem conhece bem esses meandros dentro do Congresso, e que pode ser o senador que seja mais útil para o PT, para o futuro governo Lula em 2023, é o Mollon, gente. Me desculpa, não tem como ficar com esse arrobo de fogueira de vaidade. Tem que aprender, tem que ter esse entendimento. E foram esses erros, essas fogueiras de vaidade que aconteceram, que levaram a gente à bancarrota em 2018. Então a gente não pode repetir esses erros, gente. É uma coisa assim que não faz sentido. Não faz sentido fazer, bater pé por um candidato que não é mais forte. Isso vai enfraquecer o palanque no Rio, gente. E no Rio de Janeiro a situação é muito complicada. A situação no Rio de Janeiro é muito complicada. Porque a força do bolsonarismo do Rio de Janeiro é forte, né? E é a base eleitoral do Jair Bolsonaro. Então tem que saber organizar as coisas, tem que descer do salto, PT. Tem que descer do salto, PT do Rio. Eu entendo que não seja esse o entendimento do PT de muitos estados brasileiros, mas o do Rio tá fazendo besteira. Me desculpa, tá fazendo besteira. E olha só, esse outro ponto também conversa com essa luta árdua que a esquerda vai ter que fazer. Porque do outro lado, existem pessoas que não vão medir consequências. Um homem entrou na biblioteca Mário de Andrade, na cidade de São Paulo, capital. Começou a ler em voz alta o livro Minha Luta, do Hitler. E começou a atacar negros e homossexuais dentro da biblioteca, tá? Ele foi detido e levado à delegacia, de acordo com a nota emitida pela biblioteca Mário de Andrade. Essa pessoa já teve problemas com a biblioteca, já arrumou confusão antes dentro da biblioteca, e racismo, e foi crime de racismo, e é um crime que é inafiançável. Então o cara deve estar, se ele foi autuado, e é autuado em flagrante, deve estar ainda no xilindró, tá? E gente, é uma coisa assim que eu falo assim, cara, por quê, né? Por que as pessoas nesse mundo, elas estão movidas a ódio? Essa é a pergunta que eu faço para você, né? Que tá aí assistindo esse episódio, ou ouvindo esse episódio, tá ouvindo esse episódio nas outras plataformas de podcasting e assistindo no YouTube e no
Spotify. Pergunto para você, por que o mundo hoje está sendo tão movido a ódio? Né? Porque o ódio é o elemento que está dando liga à ganância. A ganância se alimenta do ódio, tá? Então, quando eu quero a coisa só para mim, eu sinto raiva dos outros que também querem o meu. E esse ódio é que está se fomentando, se alimentando, né? E fazendo com que as pessoas elas estejam atingindo esse nível de insanidade. As pessoas viam essa situação essa situação horrenda, né? De atacar outras pessoas a esmo, como algo execrável. Hoje as pessoas elas não têm mais vergonha de fazer essas atrocidades. Não tem. Tem até um caso aí que eu acho que eu tava vendo aí, a boca pequena aí do modelo que andou, que correu com a moto e atropelou e matou um rapaz, né? O cara se sente empoderado para fazer o que ele quiser. As pessoas estão se sentindo, as pessoas que estão fazendo mal, elas estão se sentindo empoderadas para fazer o que elas quiserem. Né? Porque muitas delas, elas veem que não tem limitação. Aí vai assim, mas é por conta do politicamente correto? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver é que as pessoas, elas não estão entendendo a responsabilidade, a corresponsabilidade de viver em uma sociedade. Porque viver em sociedade não é apenas privilégios, direitos, é também deveres. Para que todo mundo possa ter o seu espaço e esse espaço ser respeitado. Então, essa questão do nazismo, no Brasil, e o cara não é nem aquele branquelo ariano, não. Ele, pela cor da pele, parece ser pardo. Então não é uma questão que tem a ver efetivamente com a questão da cor de pele, mas tem a ver com uma questão de aprendizado e vivência. As pessoas estão tendo vivências e vivências traumáticas, inclusive. E essas vivências traumáticas estão levando a essas aberrações de entendimento de mundo, movidas no ódio, forjadas no ódio. É lamentável. E que tem que ser punido. Mas o cara tem problema, não sei o que, não sei lá das contas. Não. O cara tá lendo não sei o que, tá gozando das plenas faculdades mentais dele. Talvez, certamente, por eu ter alguém filmando, porque ele foi filmado e os vídeos correu pela internet, ele deve ter se sentido empoderado de fazer aquilo para poder dizer, olha, eu tô famoso. E é incrível como as pessoas, elas dão palco pra gente desse tipo. É que nem aquele caso absurdo do mendigo que transou com uma mulher lá em Brasília, ou o caso do cara que abusou sexualmente de uma mulher grávida na mesa do parto, um anestesista. O anestesista ganhou 10 mil seguidores 10 mil seguidores no Instagram. 10 mil seguidores o cara ganhou. E ainda tem e esse cara, que esse morador de rua, né? Que foi flagrado fazendo sexo com uma mulher lá em Brasília, ganhou agenciador, fez feio, tá participando de tudo quanto é festa, já beijou influência e tudo mais. Até mesmo aconteceu um negócio assim, aconteceu o caso da Giovanna
Etwank, do Bruno Agliasso, que o portal de notícias chamou? Chamou uma subcelebridade, Conrado, para poder fazer opinião controversa. Gente, é uma coisa assim que eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas tem uma coisa que é, acho que tem um tem uma coisa aqui que eu fico pensando aqui, gente. Tem. Ai. Eu tava vendo aqui uma frase que era atribuída ao Paulo Freire, né? Tem uma coisa que era assim, uma frase. Caramba, eu perdi aqui o negócio aqui. Segue o baile, né? Que é muita coisa aqui falando aqui. Bem, tem uma coisa aqui que eu entendo aqui, né? Do bem, seguindo aqui adiante, que é assim, eu ouvi essa frase em algum lugar, né, que ele falava assim, que a gente precisa entender o contraditório para combater o controverso, uma coisa assim, entendeu? E quando se deixa livre, né, para as coisas, a gente gera essas situações aqui absurdas, né, que a gente vive aqui. Bem, rapaz, mudando de assunto aqui, porque agora é assunto internacional. Uau! Meu amigo, minha amiga, estamos diante de uma guerra. E a gente pensando que a guerra ia ser lá aquela treta toda da Rússia contra a Ucrânia, que aí a União Europeia e a OTAN ia entrar, ia ser aquela bagaceira toda, e no fim das contas parece que o bicho vai começar a pegar pra valer no Pacífico. Isso porque a Nancy Pelosi, que é presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, fez uma visita a Taiwan, tá? E aumentou as tensões entre os Estados Unidos e a China. E por quê? Porque Taiwan considera-se um país independente, tá?
com o reconhecimento de outros países, tá? E a China não reconhece, porque era uma província, Taiwan era uma província da China, declarou independência e a China não aceitou. Tanto é que a China considera Taiwan como uma província rebelde da China, tá? E o fato da Nancy Pelosi e chegar lá no Taiwan, e é uma coisa antiga, não é uma coisa pode chegar a declarar uma guerra, né? Porque as forças armadas estão lá em volta da ilha lá. Tanto é que assim, a China já sobrevoou a linha que divide o Estreito de Taiwan, aí entrou no espaço aéreo de Taiwan também, entendeu? Então o negócio vai pegar aí. A China disse que não vai ficar de braços cruzados. O vice-ministro das Relações Exteriores da China, que é o Xie Feng, mandou um recadinho lá pro embaixador dos Estados Unidos e falou assim, olha, isso não vai ficar assim. E aí, gente, é uma coisa muito complicada. Feng fez forte protesto pela visita da legisladora americana, que a China considera parte de seu território, a medida extremamente ultrajante, as consequências são extremamente sérias, né? A China não vai ficar de braços cruzados, diz que os Estados Unidos pagarão o preço de seus próprios erros e pedir para o Washington resolver a questão imediatamente, tomando medidas para desfazer os efeitos adversos causados pela visita de Pelosi. E a gente sabe que, que os Estados Unidos dependem também da China. Tá? Boa parte dos produtos semicomponentes, produtos produzidos por empresas de tecnologia americanas são fabricados em fábricas chinesas, né? Só que a gente percebe que também está havendo uma pequena migração da China para a Coreia, tá? Então a coisa está começando a ficar mais complicada aí, tá? Tem questão política nessa história? Tem. Nós estamos... os Estados Unidos vai ter a eleição legislativa de meio de mandato, tá? E a popularidade do Joe Biden está baixa, tá? Tanto é que, assim, cogita-se que ele não busca a reeleição em 2024, ele busque obter um sucessor, até mesmo porque ele já tem uma idade avançada, é o presidente dos Estados Unidos mais velho a assumir o posto de presidente, tá? Então vai ter, então assim, uma das coisas que se usa muito é a questão externa. Vide Rússia. A Rússia, eu sempre cantei a bola em relação à Rússia, de que o problema da Rússia com a Ucrânia não está na Ucrânia, está na Rússia. Está na Rússia porque o Putin ele quer manter-se no poder, tá? E a pandemia delapidou muito a popularidade do Putin, tá? Delapidou muito. E um dos sinais dessa delapidação foi a baixa adesão à vacinação. O Vladimir Putin anunciou com toda a pompa: nós temos uma vacina Sputnik V, beleza, maravilhoso. Pouca gente se vacinou e teve situações gravíssimas de picos na pandemia de Covid-19 na Rússia, que causaram uma grande quantidade de mortos. E não se sabe ao certo quantos são. Então assim, é uma coisa complicada que aconteceu lá na Rússia. Mas ela tem um entendimento, uma tendência, uma questão que faz todo o sentido, tá? Então vai utilizar muito essa questão externa para a questão interna também. Complicado, né? Demais. Seguindo aqui a canção, olha só, finalmente falar sobre esse bordão. Seguindo aqui a canção, a última notícia, gente. Última notícia é
Mudanças climáticas podem resultar na sexta extinção em massa do planeta. Ontem eu falei sobre uma questão de... Ontem eu tinha falado de uma notícia, né, qual é o nome mesmo? Tinha uma notícia aqui que eu tinha visto ontem no canal Tech. Acho que tá aqui no YouTube, né? Deixa eu só ver aqui, por causa do seguinte, né? Tinha uma notícia aqui do canal Tech que eu tava vendo, que foi ontem, né? Que foi o do aumento, né? Da rotação do planeta, né? Só que eu tenho que fazer um adendo também a essa notícia, porque é o seguinte, tá? Essa rotação, na verdade, o que acontece? Os ajustes dos relógios, eles ocorrem sempre a maior, tá? Sempre costumam ter esse ajuste a maior. Falei que é 6 horas e os caramba 4, né? E aí, olha só que interessante, né? Esse ajuste do tempo, né? A preocupação, né, desse giro pode impactar na forma como há a percepção do tempo. Então, parte dessa questão é o aquecimento global, afetando a rotação da Terra. Ela pode causar problemas sérios em satélites GPS com relógios atômicos, tá? Prejudicar celulares, computadores, sistemas de computação conectados ao protocolo NTP, que eu havia dito ontem, né? E aí tem aí a questão de adiantar ou pausar os relógios atômicos utilizado para calcular o tempo por 1 segundo. Então são bastante precisíveis e invariáveis, já que mede o tempo por meio do movimento dos elétrons em átomos congelados. Que foi o que eu havia dito ontem, né? Porque o tempo do relógio atômico é diferente do tempo natural. Só que o tempo natural ele tem uma certa precisão, em tese. Só que essa precisão está sendo afetada pelo aquecimento global. E olha só que coisa que eu estava falando sobre isso, né? Essas mudanças climáticas elas podem registrar numa sexta extinção em massa do planeta. O que é extinção em massa? São espécies que vão deixar de existir de uma hora para outra, em uma velocidade muito rápida. Na verdade, esse processo já está havendo há décadas. Você vê uma grande quantidade de animais e vegetais que estão ameaçados de extinção ou extintos, né? Então aqui tem aquela história dos animais extintos. Uma lista de animais extintos. Na Wikipedia tem lá a lista de animais extintos, né? Então assim, nossa, nem funciona aqui a página. Então aqui tem uma lista, né, de animais extintos, né, grandes, né, são 190 animais que não se encontram mais. Por exemplo, o pássaro dodô, pato de cabeça rosa. Vamos lá, aqui no Brasil, deixa eu ver aqui. Se tem aqui aqui no Brasil. Brasil.
E assim, e é tudo mais ou menos recente, entendeu? Uns 500 anos e... Ó, tem no Havaí, que foi extinto olha lá, tem um aqui que foi extinto na década de 80, né? No Brasil não tem, não. Pior que não tem aqui escrito. Eu tô olhando aqui a Wikipédia, né? Só pra dar uma olhada. E assim, são bichos extintos e é uma grande quantidade de bichos que foram considerados extintos, que eram catalogados e deixaram de existir, tá? E isso, cadê aqui? Tem aqui um outro negócio aqui, animais extintos aqui. Nossa, animais extintos 2013, ó, leopardo nebuloso. Maçarico esquimó. Nossa. Rinoceronte negro ocidental. Né? E continua havendo, né? Cada vez mais extinções, porque tem muitos animais ameaçados de extinção. E pelo aquecimento global vai haver um aumento muito grande, porque existem vários elementos aí, né? Esse aquecimento global ele vai aumentar também a temperatura dos oceanos. E é uma mudança que assim tão rápida que muitos animais não vão ter como se adaptar e vão ser extintos. Vai haver uma redução da quantidade de espécies. Dizem que não vai ser uma ameaça à espécie humana, até porque tem a questão de técnicas e tal. Mas mesmo assim, é um desequilíbrio ecológico grande que pode trazer consequências para o futuro e consequências até mesmo catastróficas para a questão da alimentação humana, da questão da água potável, para a questão do ar, tudo isso, né? E não se pensa nisso. A gente sabe que a questão ecológica ela passa muito pela questão política. Mas boa parte da política no nosso mundo é governada e gerido pelo capital. E se é governado e gerido pelo capital, quem paga a banda escolhe a música. Vão dizer, não, porque não foi isso. Não, porque isso é difícil de fazer. Não, porque sempre vai inventar uma desculpa. Quem quer dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Porque esse é o fato, essa é a verdade que está acontecendo hoje, né? Para muitas coisas. Não só a questão ambiental. A questão ambiental, da igualdade social, do combate à fome e à miséria, do combate às doenças. Porque tem doença que realmente está sendo combatido. Mas tem outras que há sim um grande descaso. Principalmente doenças que ocorrem em países em desenvolvimento. Nós estamos há décadas lutando contra... Aqui no Brasil, a gente está há décadas lutando contra a dengue. E não correu-se atrás de, por exemplo, uma vacina contra a dengue. Não se correu atrás disso. Então, como é que vai resolver isso? Se é que vai resolver. Quer deixar que o povo morra? Vai sobrar mais para mim se os outros morrerem. Esse é o pensamento ridículo dos gananciosos. Querem que nós morremos para deixar o espaço para eles. E aí? De que lado você está? Vamos lá? Vamos nos reagir a tudo isso?
Bem, Quartou no Quartil é quarta-feira no Brasil. Eu tô aqui há quase 40 minutos de episódio. Esses episódios são curtos, entre aspas, mas não tá sendo, né? Eu tô assim, ó, tô nervoso. Não, tô zoando. Mas assim, o que eu digo pra vocês é o seguinte. Eu acho que o mundo pode parecer uma loucura, mas eu acho que ainda há espaço para sonhar e ter esperança. É difícil, porque sonhar e ter esperança é visto para muitos como uma grande bobagem. E não é bobagem. Quando você busca uma perspectiva positiva para qualquer coisa na sua vida, você sempre vai ter um gás a mais, uma energia a mais, um entusiasmo a mais, uma motivação a mais para poder fazer as coisas. Porque a gente tem que ter esse pensamento idealista de sonhar, de buscar o sonho, de buscar uma realidade, de buscar chegar num determinado lugar. E é possível. Só que não dá para sonhar sozinho. Eu acho que eu vi em algum lugar que diz assim que que uma pessoa sonhando é um sonho, mas quando várias pessoas sonham o mesmo sonho é o começo de uma realidade. Porque inspira. A gente precisa se inspirar uns dos outros. Já falei muito de exemplo para todo mundo. Mas o mais importante que a gente precisa ter é o desejo de fazer algo melhor, de ter um dia melhor, de ter uma vida melhor, de ter uma condição que possa chegar a um determinado momento que dizer assim, eu tô feliz. Eu sempre costumo dizer que felicidade não é algo perene e permanente. É um estado. E é um estado idealizado. E por ser idealizado, a gente tem que perseguir para que sempre tenha o máximo de momentos felizes, momentos que nós possamos ter que dizer com todas as letras, olha, eu tô feliz, neste momento eu tô feliz. Então, gente, sem mais delongas, já passei das bagaceiras toda. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se, tá? E até amanhã, quinta-feira, mais um episódio de Bom Dia Pra Quem? Tchau, tchau! Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.